Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo especial no nosso canal. E eu achei oportuno trazer uma explicação muito interessante do pastor Stephen Bohr sobre este assunto que está mexendo com a sociedade hoje. Vamos acompanhar, isto é muito interessante. Eu, pessoalmente, acredito nas mudanças climáticas. Vou lhe dizer desde o início. Antes de tudo, acredito que as mudanças climáticas são reais. Algo está acontecendo no planeta Terra que nunca vimos antes. Inundações massivas, mega terremotos destrutivos, como você experimentou aqui em Christchurch. Furacões, tornados, secas incríveis e tempestades inacreditáveis. Onde eu venho, em Fresno, é costume haver cerca de 10 centímetros de chuva por ano. Tivemos 15 centímetros nas últimas 2 semanas, o que é impressionante. Lá houve inundações por toda a Califórnia. Ou como um ano atrás, todo mundo estava orando por chuva. Algo está acontecendo no planeta Terra. Então eu acredito que a mudança climática é real. Em segundo lugar, eu acredito que as razões que estão sendo dadas para a mudança climática não dizem a verdade toda, a verdade e nada mais que a verdade. Eu acredito que as soluções que estão sendo propostas para as mudanças climáticas são boas, mas equivocadas. E número 4, acredito que há uma agenda oculta por trás de toda a conversa sobre o problema das mudanças climáticas e sua solução. Não sou um teórico da conspiração, mas vamos ver isso à noite, que há uma agenda por trás de toda essa conversa sobre mudanças climáticas. Permita-me, enquanto começamos a compartilhar com vocês, o que diferentes entidades e indivíduos estão dizendo sobre esse assunto em particular. Um artigo de política apareceu em 15 de março de 2012, escrito por cerca de uma dúzia de cientistas. Isso apareceu na revista chamada Ciência. E eu quero ler o que esses cientistas disseram sobre as mudanças climáticas nesta declaração em particular. Mais uma vez, em 1º de março de 2012, quinta edição da Ciência, revista Ciência. É assim que se lê. As sociedades humanas devem agora mudar de rumo e se afastar de pontos críticos no sistema da Terra, que podem levar a mudanças rápidas e irreversíveis. Isso requer a reorientação e reestruturação fundamental das instituições nacionais e internacionais para uma governança mais eficaz do sistema terrestre e administração planetária. Então, basicamente, o mundo inteiro tem que estar envolvido no processo e não precisa haver instituições sem estruturas. Agora, a última parte da citação é muito significativa para ser eficaz. Um novo conjunto de instituições teria que estar imbuído de poderes de aplicação transnacionais de mão pesada. Você entendeu? Você entendeu a essência disso? Deixe-me ler novamente. Para ser eficaz, um novo conjunto de instituições teria que ser imbuído de poderes de aplicação transnacionais de mão pesada. Então você está falando sobre
todas as nações se unindo para ter uma capacidade de aplicação pesada de questões relacionadas às mudanças climáticas. Políticos poderosos também participam nesta discussão sobre mudanças climáticas. Por exemplo, o governador Jerry Brown, o governador do estado da Califórnia, a sexta maior economia do mundo, um estado nos Estados Unidos da América. Ele estudou em escolas jesuítas e foi convidado ao Vaticano, junto com muitos outros políticos, prefeitos e governadores de estados dos Estados Unidos, para uma cúpula sobre mudanças climáticas. E no final da cúpula, ele ofereceu muitos elogios a Francisco por sua liderança moral na questão das mudanças climáticas. Também há o prefeito Bill de Blasio. Ele é o prefeito mago da cidade de Nova York, o centro financeiro do mundo. Após a reunião, o prefeito de Blasio disse que Francisco é a voz moral mais forte do mundo, que está chamando os líderes políticos à ação. Então, observe quem está chamando quem à ação. Ele disse que Francisco, o primeiro, é a voz moral mais forte do mundo e está chamando os líderes políticos à ação. Assistindo às notícias da internet, Arnold Schwarzenegger, o ex-governador do estado da Califórnia, não sei se foi hoje ou talvez ontem, visitou o Vaticano e levou um presente para Francisco, o primeiro. E Francisco retribuiu o favor e eles realmente gravaram o que Arnold Schwarzenegger disse ao Papa. Ele disse: muito obrigado pela liderança moral que você forneceu para resolver a questão das mudanças climáticas. E então, temos Ban Ki-moon, uma citação que vou ler de setembro de 2015, foi o secretário-geral das Nações Unidas. Data setembro de 2015. Ban Ki-moon convocou os governos, e eu quero que você observe a terminologia, para colocar o bem comum acima dos interesses nacionais e adotar um ambicioso acordo universal sobre mudanças climáticas na cúpula do clima das Nações Unidas em Paris, em dezembro de 2015. Nas Nações Unidas, em setembro de 2015, as Nações Unidas, 193 deles votaram o que é agora como a Agenda de 2030. Eu encorajo você a ir para a internet para ler a Agenda de 2030. Significa são os planos de 2030, planos das Nações Unidas, do que deve acontecer no mundo antes do ano de 2030. É um cenário assustador. Basicamente, é uma agenda para controlar todas as fases da vida de todos no planeta Terra. E isso não é uma teoria de conspiração. Isso está documentado na literatura das Nações Unidas sobre a Agenda de 2030. Deixe-me ler o que Ban Ki-moon tinha a dizer sobre a Agenda de 2030. A nova agenda é uma promessa dos líderes para todas as pessoas em todos os lugares. É uma visão universal, integrada e transformadora para um mundo melhor. Então, o propósito da Agenda 2030 é uma visão integrada e transformadora para um mundo melhor. Ele continua: o que precisa acontecer para que a Agenda 2030 seja implementada, cito,
As instituições terão que se adequar a um novo e grande propósito. Devemos envolver todos os atores, como fizemos na definição da agenda. Devemos incluir o parlamento e governos locais e trabalhar com cidades e áreas rurais. Devemos reunir empresas e empreendedores. Devemos envolver a sociedade civil na definição e implementação de políticas e dar espaço para nos responsabilizar. Devemos ouvir cientistas e acadêmicos. Precisamos abraçar uma revolução de dados. Mais importante ainda, devemos procurar trabalhar agora. Quando o Papa publicou sua encíclica Laudato Si, que vou mencionar um pouco mais tarde, o presidente Obama comentou: "Congratulo-me com a encíclica de Sua Santidade, o Papa Francisco, e admiro profundamente a decisão do Papa de apresentar o caso de forma clara e poderosa e com toda a autoridade moral de sua posição para a ação às mudanças climáticas globais." E agora, observe que Obama continua não apenas as mudanças climáticas, mas também devemos proteger os pobres do mundo que fizeram o mínimo para contribuir para esta crise iminente e estão a perder mais se não conseguiram evitá-lo. E, claro, o Papa visitaria a Casa Branca alguns meses depois e o presidente Obama declarou que: "Estou ansioso para discutir essas questões com o Papa Francisco quando ele visitar a Casa Branca em setembro de 2015. E enquanto nos preparamos para as negociações climáticas globais em Paris, em dezembro deste ano, que seria dezembro de 2015, espero que todos os líderes mundiais e todos os filhos de Deus refletirão sobre o chamado do Papa Francisco para unirem para cuidar de nossa casa comum. Uma vez mais, que todos os líderes mundiais e todos os filhos de Deus refletirão sobre o chamado do Papa Francisco para se unirem para cuidar de nossa casa comum. Você está começando a se dividir, estamos começando a discernir um fio condutor em toda essa discussão sobre mudanças climáticas. Vamos falar por alguns momentos sobre Leandro DiCaprio, que é claro, ele é um ator de Hollywood altamente visível e vencedor do Oscar e de grande influência sobre a juventude no mundo. Em 22 de abril de 2016, ele deu um discurso apaixonado na Assembleia Geral das Nações Unidas, pouco antes de 174 nações assinarem o que é conhecido como Acordo de Paris sobre o clima. Talvez você saiba que Leonardo DiCaprio é o mensageiro da paz da ONU, com foco especial na questão das mudanças climáticas. E ele fez um documentário no National Geographic Channel sobre a crise das mudanças climáticas. Isso é o que ele disse às Nações Unidas. E então eu vou ler o que ele disse sobre uma entrevista que ele teve com o Papa. Essa é a parte de seu discurso das Nações Unidas. Uma mudança maciça, uma reviravolta é necessária agora. Uma que leve a uma nova consciência coletiva, uma nova evolução coletiva da raça humana, inspirada e habilitada por um senso de urgência de todos vocês. Ele está falando com os líderes políticos. E então ele diz para os líderes políticos do mundo, 193 nações representadas aí: vocês são a última melhor esperança da Terra. Eu pensei que fosse Jesus, a segunda vinda. Mas de qualquer maneira, então, ele afirmou que pedimos a você para protegê-lo, ou nós e todos os seres vivos que apreciamos nossa história.
DiCaprio se encontrou com o Papa em 28 de janeiro de 2016. E, claro, o assunto da escolha foi a mudança climática. Em relação ao Papa, DiCaprio, forte católico romano praticante, declarou o seguinte, falando sobre a encíclica do Papa. Acho que ele escreveu esta encíclica, que é uma das coisas mais importantes na história da mudança climática, por assim dizer. Basicamente, espelhando o evangelho que nós devemos nos preocupar com o planeta em que vivemos, é um pecado destruir nosso planeta. Aquele que é o Papa tem sido inspirador e revolucionário para se manifestar e falar abertamente sobre a questão das mudanças climáticas. Você está muito ciente de que, nas últimas Olimpíadas, o tema central do programa inaugural foi mudanças climáticas. Claro, eles foram realizados no Brasil, onde há uma tremenda crise de mudança climática. As selvas da Amazônia estão sendo derrubadas em um ritmo alarmante. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido. Espero também que você compartilhe este vídeo. Eu verei, pela graça de Jesus, no nosso próximo vídeo. Até breve.